A proposta do projeto Saberes, Rota dos Quilombos Eixo Rio-Gravataí, visou identificar, analisar e levantar o processo histórico não somente de ocupação, mas também da relação e comunicação entre os quilombos Anastácia e Manuel Barbosa. E você sabe o que são quilombos? Quilombo é uma palavra que tem origem no termo oxilombo ou quilombo, presente no idioma dos povos Bantu, originários de Angola, e significa local de pouso ou acampamento. Originalmente, os quilombos eram locais onde se escondiam e se reuniam os africanos e afro-brasileiros que fugiam da sua condição de escravos para viverem livres e conforme suas tradições. Os quilombos eram constituídos em locais de novas terras, ocupadas ou de terras doadas e até mesmo compradas. Essas áreas, elas eram localizadas em regiões distantes das cidades e de preferência de difícil acesso para garantir a segurança dessas comunidades. Territórios quilombolas são grupos étnicos raciais autoatribuídos e possuem uma bagagem histórica própria com suas relações territoriais culturais relacionadas às questões da ancestralidade, luta pela liberdade e resistência. Eu tive uma educação muito pobre em relação a quilombos, né? Eu fiz o meu ensino fundamental já há muito tempo, mas sim, foi pobre. No meu imaginário, quilombos eram pouquíssimos. Na realidade, para mim, o quilombo era um só, Zumbi dos Palmares, muito longe daqui. E essa não é a verdade. Quilombos são inúmeros. No Rio Grande do Sul, pelo levantamento do INCRA, são em torno de 146 quilombos. Então, tem uma representatividade muito grande, tem uma questão de formação de território muito grande, da sua cultura e toda a influência afro-brasileira na nossa cultura aqui do Rio Grande do Sul. Alguns quilombos possuem uma história de conexão e rota de fuga muito interessante. Vamos conhecer uma dessas histórias? Na verdade, nós não tinha interação do que era o quilombo. Sim. Depois que nós passamos a saber que aqui era um quilombo, através da Vera Regina, de um estudo que ela fazia na universidade, na PUC, ela descobriu que aqui tinha um quilombo. E ela veio atrás, se identificar se era verdade o que ela tinha visto. Sim. E se deparou com todos nós aqui. Todo mundo morava aqui. Ela viu que daí realmente era um quilombo. Aí ela começou a ir atrás da história. 2003, 2005 foi que a gente começou a ir, dar início no papelada, né, procurar atrás da nossa história. Isso. Aí foi que aonde nós começamos a descobrir da história do tempo da Hortência. Sim. Que a Hortência era a mãe da Anastácia. Daí que a escravidão, né, era lá na Casa de Pedra, onde tinha a senzala, que é onde os negros ali estavam, ali na senzala, que nós fomos descobrindo que a Hortência era o pivô para ajudar muitos deles que conseguiam sair de lá, fugir de lá, vir para cá. Aí, como ela não podia ter eles aqui, ela tinha que se virar para onde é que colocar eles. Sim. Aí tinha o Manuel Barbosa, do outro lado do rio, que aí se torna Gravataí. Ela botava dentro do barco e atravessava eles para o outro lado, para o Manuel Barbosa. Olha, mais era na tardezinha, porque daí é onde eles poderiam, né? Não tinham muita visão para eles aí durante a noite, né? É onde eles podiam caminhar mais tranquilo durante a noite. Mais ou menos essa de tardezinha que ela... Quando eles conseguiam fugir de lá, do coisa lá, né? Porque eles fugiam para não ser massacrados. Eles matavam, eles torturavam. Então, quando aqueles conseguiam fugir, aí eles se batiam aqui e a Hortência fazia essa ponte pro outro lado para eles. Por que esses quilombos são tão importantes para o município de Gravataí? Muitos quilombolas não permaneceram nos quilombos. Foram além dos territórios, formaram outros territórios. Um território formado por os descendentes desses quilombos é o bairro da Caveira, na Parada 107, formado pela primeira família quilombola do Quilombo Anastácia.
É muito interessante que muitos moradores ainda ali desse bairro de Gravataí, eles trazem consigo todas as memórias e todas as referências do quilombo. Alguns plantam chás, traz a história da questão de cura através dessas ervas. E é muito importante a gente dizer que ainda existe uma ligação muito forte com o quilombo. Muitos moradores da cidade que saíram do quilombo atrás de trabalho, eles têm como sonho voltar para o quilombo. A comunidade quilombola da Anastácia fica localizada na estrada Estância Grande de Viamão. As terras desse quilombo foram herança deixada pelos pais da Anastácia. Seus pais se chamavam Hortência de Oliveira Pacheco e Patrício de Souza Reis e faleceram em 1912. Nos dias atuais, existem 8 famílias residentes nas terras que eram da Anastácia. As suas netas, Berenice e Renilda, são as mais atuantes. Muitos moradores viveram parte da sua vida fora das terras do quilombo e retornaram depois de mais velhos. A grande parte da sobrevivência da comunidade, inicialmente, era representada pela lavagem de roupa para fora, executada pelas mulheres, assim como pela coleta e venda do capim de Santa Fé, cuja extração e exploração foi proibida por lei. Eles vinham para cá, se refugiar aqui com a Hortência, eles saíram da Casa de Pedra, lá pro lado de Morro Grande, que era a Casa de Pedra. Que tinha lá, que lá era a senzala, o Sarapião que comandava lá, em Viamão. O falecido pai, quando nós era criança, nós era pequena, o falecido pai fazia baile na casa da falecida avó. Aí eles vinham daí, de lá do Manuel Barbosa, do outro lado, aí eles vinham pro bailezinho aqui. Porque antigamente, baile de branco, nego não entrava. Então não tinha como eles entravam baile de branco. Então o falecido pai fazia aqui e eles vinham aqui. Daí era durante a noite, né? O falecido pai tinha uma licença, tinha tirado uma licença para poder fazer esse bailezinho deles aqui. Vinham pelo rio, atravessavam. Porque isso aqui muitas vezes no verão, tu atravessa no rio ali, com água pelo coisa, que daí seca, né? Aí atravessava aí pelo campo, vinha tudo por aí pelo rio. Esse local é o Passo dos Negros. Conta a história de um antigo morador daqui, que esse era um ponto onde vinham escravos de Porto Alegre e ficavam aqui numa antiga senzala que se localizava aqui na beira do rio, no lado de Gravataí. Assim, fazendeiros locais vinham e compravam escravos aqui. Por isso, aqui ficou conhecido como Passo dos Negros. A estrada do lado de Viamão segue com esse nome, Passo dos Negros. Já a estrada do município de Gravataí mudou para Passo dos Ferreira. A comunidade quilombola Manuel Barbosa fica localizada no bairro do Barro Vermelho, na zona rural do município de Gravataí, próximo a General Motors. Suas terras tiveram origem a partir de 2 eventos. Primeiro, pela doação de parte da terra pela madrinha de Maria Luísa, a esposa de Manuel Barbosa, e outra parte comprada pelo próprio Manuel Barbosa dos Santos. Inicialmente, a economia da comunidade era baseada na produção de mandioca e farinha de mandioca e também alguns legumes. Maria Luísa fazia azeite de mamona para vender nas feiras e ajudar na renda. Todo o dinheiro do trabalho era usado para pagar os advogados para lutar pela regularização das suas terras. De acordo com o Observatório de Terras Quilombolas, o quilombo possui 65 famílias atualmente. Mas enfim, por que o quilombo da Anastácia foi tão importante e qual é a sua relação com o Rio Gravataí? Sendo uma área rural, mas ao mesmo tempo próxima de centros urbanos como Porto Alegre e São Leopoldo, a região de Gravataí e arredores era um ponto estratégico para fugas e esconderijo.
De acordo com a história oral, a Hortência e seu marido, os pais de Anastácia, ajudaram a esconder diversos escravos que fugiam das fazendas dos arredores, ajudando eles a atravessarem o rio Gravataí para chegarem em segurança ao quilombo Manuel Barbosa. De onde vinham as pessoas que fugiam e buscavam abrigo ou ajuda da Hortência? As pessoas que fugiam em busca de sua liberdade, conforme a história contada através das gerações, em sua maioria, vinha da propriedade de Serapião José Goulart. Ele foi provavelmente o maior e, ao mesmo tempo, o mais rico e temido proprietário rural de Viamão. Conhecido como violento, muitas pessoas escravizadas fugiam de suas torturas e tratamentos cruéis de sua propriedade. Outras propriedades da região também agrediam e maltratavam muito as pessoas escravizadas, e com isso havia muitas fugas, às vezes individuais e muitas vezes organizadas em maior número. Eu me lembro que a Farcida avó uma vez contava para nós sobre os escravos, que eles matavam eles, o Serapião, isso que era muito ruim. Matava eles, enterrava para guardar os ouro que eles tinham, as joias que eles tinham, né? Enterrava na... Tu sabe que às vezes, até agora, se a gente se parar de noite, tu vê claridade, aquelas bolas de fogo, às vezes vem, cai num pé de figueira, bem ali naquele pé de figueira, ali cai, muitas vezes cai a gente na noite, turva, tu vê muita coisa aqui. Sim. Tu vê os furtos das pessoas, eu acho que deve ser dos escravos, né? Sim. Mas antigamente a gente via muito vulto, as pessoas passando assim, às vezes eu estava na cozinha, quando vê, ele cruzava pela janela. Sim. Isso aí a gente cansou de ver, muita coisa se passou. Muita coisa se passou, então hoje a gente, para parar de pensar assim, tu vai caminhando assim, tu sente certinho assim, a pessoa caminhando atrás de ti. A gente persente a pessoa caminhando atrás da gente. Tu olha, tu não vê nada, mas tu sente que a pessoa tem uma pessoa caminhando junto contigo. Isso aí a gente várias vezes, a gente já sentiu, já viu, muitos que viram uma tal mulher de branco. Eu até agora, tal mulher, eu ainda não vi. Mas esse pressentimento que a gente tem de uma pessoa estar caminhando junto contigo, isso aí a gente pressente que tem uma pessoa junto com a gente. E não é mal, porque até agora nunca fez nada para ninguém. É importante a gente salientar que a partir de 2003 existe uma lei onde a cultura afro-brasileira deve ser ensinada nas escolas. Assim, procure saber a história dos quilombolas do seu município. É importante a gente salientar essa cultura.